Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Aliadas, mais do que uma palavra, é uma força que revela a união de um grupo de pessoas que têm em comum o mesmo objetivo. E é com este objetivo de dar assistências a várias organizações, associações e movimentos de apoio à mulher que Aliadas tem sido o pilar não só de sustentação, mas de capacitação das mesmas. As minhas convidadas de hoje são, na primeira pessoa, um exemplo dos principais objetivos das organizações que representam. Mulheres, mães que lutam para o fim de estigmatização de pessoas com deficiências. Tenho aqui três convidadas, a Benilde Mourana, da Coluas. Tenho também a Adelaide Marques, da Associação de Mulheres com Deficiência de Nampula. A Leta Timbane, ela faz parte da Associação Moçambicana das Mulheres Surdas, Amamos. Sejam as três muito bem-vindas ao podcast para elas. E é um enorme prazer receber-vos aqui para falarmos de um tema por um lado sensível, mas extremamente importante, né? Que tem que ser falado. Eu gostava de pedir a cada uma de vocês que falasse um pouco das vossas organizações, associações, que partilhassem aquilo que são os vossos objetivos, o propósito da existência das vossas associações e organizações. Okay. Benilde. Exatamente. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, Alima. É uma honra poder fazer parte do seu programa. Então, eu pertenço à Coluas, que é a sigla de Cooperativa Luana Semeia Sorrisos, que é, na verdade, uma agremiação composta por um grupo de mulheres. Somos todas mães de crianças com deficiência. Então, o objetivo da criação desta cooperativa foi, em primeira mão, unirmos, não é? E numa só voz podermos defender aquilo que são os direitos das nossas crianças. E também podermos, de certa maneira, dar um ombro amigo, que é o que muitas vezes nós, as mulheres, não é? Precisamos. E principalmente quando temos uma criança com deficiência, nós passamos por vários tipos de preconceitos, de estigma, não é? Somos muitas vezes acusadas de adúlteras, então também serviu para isso, para que cada uma de nós pudesse, não é? Expressar quais eram as suas vivências, quais eram os seus desafios, e em função disso podermos nos abraçar. É importante que haja este apoio, né, para que as mulheres não se sintam só, acho que passam pelas mesmas batalhas, pelas mesmas dificuldades. Às vezes a experiência de uma pode ser muito importante para a outra, porque há muitas lições a partilhar. Exatamente, sem dúvidas. O que acontece é que muitas vezes, e eu passei por isso, quando eu tive a minha filha, eu pensei que fosse a única, não é? Para passar por aquela situação. Entretanto, poder ter a oportunidade de me juntar a este grupo de mulheres aí, eu pude perceber que não era a única. E depois o que acontece é que o processo de aceitação acaba sendo também muito mais rápido, porque nós vamos vendo que se calhar a situação da nossa criança não é das piores, não é? Porque acabamos conhecendo histórias também muito mais profundas, sem querer fazer comparação, mas isso, de certa maneira, acaba nos consolando um pouquinho. Então, é uma espécie de uma terapia. Antes de chegarmos ao próprio psicólogo, então já estamos nós a trabalharmos, não é? Entre nós. Muitas vezes o que acontece é que nesta situação temos vergonha de tirar os nossos filhos para fora de casa. Mas quando estamos num coletivo, já começamos a funcionar como se fôssemos uma única voz. Então já são elas a dizer, não, temos que tirar. Eu, por exemplo, não é para ir ao sítio tal, tenho que apanhar o chapa assim, o chapa rejeitou-me, então outra já conta a experiência de como é que foi, não é? Sensibilizar o motorista, o cobrador, tudo isso. Então também acaba sendo um aprendizado muito importante para nós. Pois. Senhora Adelaide, estas dificuldades que a Benilde partilhou, acredito que se identifica muito com elas, né? Não só a senhora Benilde, mas as associadas da vossa organização. Boa tarde. Primeiro agradecer esta oportunidade que foi me dada para falar daquilo que é a organização das mulheres com deficiência em Nampula. Falar desses problemas que ela mencionou aqui, dizer que não difere do que passam as mulheres, as raparigas, até os homens com deficiência. São as mesmas barreiras que nós enfrentamos na sociedade. A Associação de Mulheres com Deficiência, que abreviamos por AMDN, é uma organização que é composta por mulheres, liderada por mulheres, raparigas
e crianças com deficiência. A nossa organização tem como objetivo promover ações que possam reduzir 40% do nível de discriminação destas camadas que atrás mencionei. E não só, também sensibilizar essas mulheres, consciencializar a elas, no geral, as pessoas com deficiência, de que são seres humanos e que gozam dos direitos humanos plasmados nos vários instrumentos legais. E não só, também elas não podem se autodiscriminar, devem sair deste isolamento, empoderarem-se a nível intelectual, conhecendo as leis que as protegem. Por exemplo, temos a Convenção dos Direitos Humanos, lá onde vem todos os direitos plasmados. Temos o Decreto 53/2008, que muitas das vezes, quando nós queremos aceder a um serviço numa instituição, enfrentamos barreiras físicas para aceder, não só físicas, as barreiras de comunicação, as barreiras atitudinais, que são piores, preconceito, e as barreiras a que já me referi, que é a institucional. Para minimizar, o que é que nós temos feito? Formamos a nível de 4 postos, não cobrimos outros, porque como é um projeto piloto, pensamos primeiro em nos fortalecer, fortalecer as outras para depois irmos expandindo para aquelas zonas que ainda não chegamos. Então, mapeamos mulheres, raparigas com deficiência, formamos grupos onde o ativista semanalmente vai conversar com elas, fala dos seus direitos, fala dos serviços, fala das ações que elas podem, fala das habilidades da vida, para elas também poderem se empoderar e não só empoderar as outras que nós não podemos atingir facilmente. Também usamos programas radiofônicos, onde sempre convidamos as estruturas locais, né, desde municipais, do governo, onde discutimos os desafios, os nossos desafios, porque eu também faço parte. E, por acaso, num desses debates surtiu uma ação de segmento, que foi a remoção do lixo que se encontrava na unidade 1º de Maio, que dificultava a mobilidade das pessoas com deficiência. Portanto, a mobilidade, as oportunidades não vão à base. É preciso que esta pessoa com deficiência saia à procura de oportunidades. Então, se ela enfrenta obstáculos, logo o seu direito está sendo restringido. Sim, e não só hoje, por exemplo, há instituições que, quando têm algum programa, convidam-nos para falarmos. Eu, por exemplo, já fui falar da acessibilidade e alguns diretores não sabiam, pensavam que só acessibilidade, quando se fala de acessibilidade, é só de barreiras físicas. Não sabiam que a acessibilidade envolve muito mais. Mesmo as lideranças lá municipais tinham dificuldades, não conheciam o decreto 58/2003, mas naquele debate nós divulgamos e dizemos: passe essa informação para outro, faz favor, senhor vereador, não guarde consigo. Implementem. Sim. Então, através da associação, vocês têm estado a fazer esse trabalho de divulgação e sensibilização da lei e de todos os vossos direitos, sim, como todos os deficientes nossos físicos. Direitos e outros serviços sociais básicos, por exemplo, na saúde, a questão do atendimento. Havia muitas barreiras, mas aos poucos estão a se consciencializar. Já se consegue circular? Eu fiquei muito feliz de ver circular. a senhora Adelaide aqui, vinda de Nampula. Conseguiu subir o avião, sair do aeroporto até Macaneta, não é? Então é muito bom saber que, apesar das dificuldades, ainda é
quer dizer, é possível, de certa forma, É se possível, deslocar. adaptando, né? Usando Exato. adaptação razoável. Embora não esteja, mas estamos aí para lá. Ok. Mostra que também neste ano fizemos um trabalho importante que foi de integrar crianças, algumas crianças com deficiência nas escolas. Elas sofriam muita discriminação, mesmo por parte da direção da escola. Eles hesitavam em receber esse tipo de criança. Mas ainda vamos tocar nesse assunto, senhora Adelaide, porque de facto a Benilde também tem muita coisa a partilhar sobre este aspecto, né? Da discriminação das crianças deficientes. A senhora Leta, bem-vinda também. A senhora Leta é pessoa com deficiência auditiva. E ela está aqui com a Mirelle, que é a sua filha. Ela está a fazer a interpretação da língua de sinais. Portanto, a filha dela tem estado a acompanhá-la. Estivemos no evento e a filha esteve a fazer esse trabalho ao longo do evento todo. E é muito interessante ver uma filha apoiar a sua mãe, né? Senhora Leta, eu gostava de saber, a nível da vossa associação, primeiro, como é que chegou a identificar a necessidade de criar uma associação para deficientes, para surdos, no caso, a Associação Moçambicana das Mulheres Surdas? Muito obrigada, boa tarde e parabenizar ao podcast pela oportunidade. É um privilégio para nós, como mulheres surdas, e também para poder expressar-nos. Amamos. Como é que foi criada? A ideia veio de mim mesma, porque quando eu ainda era ouvinte, então fiquei doente e tive uma cirurgia. Então, depois da cirurgia, eu adquiri a deficiência auditiva. Então, eu tive um amigo que convidou-me, ele é surdo, convidou-me para a Zumo, que é a Associação dos Surdos de Moçambique. Bem que no princípio eu hesitei um pouco, mas depois, com o apoio da minha família, minha irmã, incentivaram-me a participar da associação. Então cheguei lá e encontrei que tem muitas mulheres surdas e bonitas, maravilhosas. Não me foquei muito nos homens, mas foquei-me mais nas mulheres e raparigas surdas. E eu vi que elas são maravilhosas. Eu me senti que não, eu não estou sozinha. Então, eu fiquei. Então, comecei a aprender a língua de sinais. Em um curto tempo de espaço, eu comecei já a falar bem a língua de sinais. Então, tive mais um mês de capacitação para ler e também ler em língua de sinais. Eu fiquei curiosa em saber em quanto tempo é que ela aprendeu a ler a língua de sinais? E com que idade ela tinha? Qual era a idade dela? Eu adquiri a deficiência auditiva com 26 anos. E aprendi a língua de sinais. Foi um pouco fácil para mim por ter o apoio dos colegas, porque eles vinham em casa a instruir-me também. Então, eu aprendi num prazo de 3 meses. Eu já estava lá a falar a língua de sinais, porque eu tinha o incentivo da minha família e também dos meus colegas. Então, eu lia as frases e depois repetia as frases em gestos. Em um mês eu pude aprender isso também. Então, nos programas semanais, nós fazíamos palestras, mas eu antes era ativista numa área de saúde. Eu gosto muito de trabalhar nessa área de saúde, principalmente quando se fala de saúde para a mulher. Então, eu comecei a fazer palestras, assunto de HIV. Ok. Então, naqueles tempos, em 1997, essa situação era muito grande. E muitos falavam. Só que para nós, as mulheres surdas, era difícil, porque principalmente não sabíamos o que é medicar, o que é ter que fazer teste. Eu fazendo a palestra, eu perguntava às mulheres surdas, vocês sabem o que é HIV-Sida? E elas disseram não. Nós nunca ouvimos falar, nem sabemos
que tema é esse de HIV/SIDA, não sabemos o que é. Então, assunto da prevenção, uso do preservativo, ela ficou muito triste. Então, eu senti parecendo que é minha culpa, como se eu fosse a culpada. Mas depois eu sozinha refleti, eu disse, não posso levar como culpa, mas sim como uma responsabilidade minha de ajudar a elas. Então, eu continuei a ir para o hospital no centro do Alto Maé para pedir material. Então, comecei a sensibilizar as mulheres. Porque elas sozinhas, depois decidiram me pôr no cargo de secretária-geral na Azumo. Então, ali eu consegui uma oportunidade que comecei já a ter uma visão de como fazer para ajudar as mulheres surdas. Então, uma vez viajamos para a Quênia, numa conferência das mulheres. Numa conferência das mulheres da África Austral. Só tinha lá mulheres surdas. Então, quando chego lá, vejo que são associações de mulheres surdas. Moçambique não tem associação para mulheres surdas. Eu disse, aí é a chave, vou aproveitar, vou aprender mais. E também tive o suporte das mulheres do Quênia. Então, quando voltei, comecei a trabalhar nas províncias, comecei a criar pequenos núcleos para as mulheres surdas. Então tem representação nas províncias também? Sim, temos. Antes não era Amamos. Ok. Antes eu era Azumo, que é a Associação Moçambicana dos Surdos. Mas quando viajei, não tinha tempo para descanso. Então eu aproveitava cada oportunidade de aprender. Por exemplo, podíamos estar a trabalhar na Azumo. Então, no tempo da tarde, eu aproveitava, criava algum grupo de mulheres, sensibilizava com algumas palestras. Então, foi em quase todo Moçambique, foi possível criar esses pequenos núcleos das mulheres surdas. Interessante. E tive algumas barreiras em 2006 até o 2008, porque tive algumas barreiras, mas não significa que eu desisti. Aquela fraqueza aumentou a minha força e coragem. Então, eu falei que eu não posso desistir, mas eu vou continuar a criar estratégia. Então, com a ajuda de alguns amigos, como o intérprete Alcinda e Gilberto Neemias, eles ajudaram-me a criar os estatutos. Começamos a mobilizar membros e a preparar documentos. E fomos progredindo até que em 2017, aí conseguimos sim fazer a nossa primeira Assembleia Geral com o apoio da TV Surdo e alguns membros que apoiaram e conseguimos criar e aprovar a Amamos. Muito bom. Assim foi aprovada a Amamos à base da Assembleia Geral. Muito bom. Parabéns. Então, Parabéns. o objetivo da Amamos é melhorar a vida das mulheres surdas e raparigas surdas aqui em Moçambique. E tem sido uma tarefa fácil ou ainda há alguns desafios? Dizer que é fácil, não é. Mas agora nós, como Amamos, batalhamos muito e nos sentimos vitoriosas, sim, porque eu sinto dentro de mim, eu tenho orgulho de dizer que por eu não ter desistido, e por exemplo, quando alguém nos dá uma eletrificação, então começamos a progredir. E graças a ter conhecido Aliadas também, Aliadas veio para nos trazer a visão. A Mirelle conheceu Aliadas na base do Observatório das Mulheres. Ok. Então, quando o Observatório das Mulheres indicou a Mirelle para o Aliadas, fomos lá apresentar as nossas preocupações. A Aliadas não pensou duas vezes, não. Mas rápido mostraram interesse e vontade de ajudar a Amamos. Ok.
Bom, Então nós vamos... começaram a nos capacitar até hoje. Perfeito. Bem, vamos desenvolver um pouco este aspecto, porque estamos com algum constrangimento de tempo, porque eu queria perceber se existem mulheres, raparigas deficientes que estudam, que trabalham e têm uma vida como qualquer outra mulher. Senhora Adelaide, estava a falar um pouco dos desafios que as crianças têm para terem acesso à educação, terem acesso a determinados espaços que elas, por direito, deveriam frequentar. Qual tem sido o desafio dessas crianças a nível da província de Nampula? Benilde, o mesmo para ti. Gostaria de ouvir um pouco a tua experiência quando a tua filha era viva. Quais eram os principais desafios que tu vivias em termos de educação, em termos de acesso aos diferentes espaços e vários outros aspectos que seria importante partilhar para a experiência de outras mulheres também? Exatamente. Então, os desafios foram vários, não é? Eu começo, se calhar, por citar o desafio a nível da componente médica, não é? Que é algo que nós sempre temos tentado chamar a atenção, que é na vertente do diagnóstico. Muitas vezes só nos dizem que a nossa criança não é uma criança com deficiência, mas nunca dizem o que é que a nossa criança de facto tem. Muitas vezes nós fazemos a medicação das nossas crianças, fazemos a fisioterapia, mas nunca sabemos por que é que temos que fazer isso, o que é que de facto causou esta deficiência nas nossas crianças. E há de ver que muitas mulheres e muitas famílias acreditam num diagnóstico mesmo acreditam no adultério mesmo pela falta de um diagnóstico. E exatamente, não temos nada científico que comprove que a situação da criança está associada, não é, ao fator médico. Então este foi dos primeiros desafios que eu constatei. E depois também vi muito a nível da educação. O que acontece é que a nossa educação, e quando eu falo de educação, eu gosto de passar esta área para o setor público, que é em primeira mão quem deve responder à questão da educação. Então, a educação inclusiva, naquilo que é a minha experiência, ainda não existe a nível do nosso país, não é? O que nós notamos é que existe mais inserção de pessoas com deficiência em alguns estabelecimentos, mas depois são as escolas privadas que estão em primeira mão a responder, e são caras também. Exatamente, a responder o ensino inclusivo, mas depois eu digo quantos de nós é que têm condições para entrar para uma escola privada. Então também a questão da educação tem que ser muito estudada. É como se estivéssemos ainda mais virados em criar, não é? Centros segregativos, não é? Que são não só a nível de Maputo, mas também fora de Maputo, do que de facto haver esta inclusão. Eu sempre chamo a atenção, eu digo que as nossas crianças, elas fazem por imitação. E cada vez que nós segregamos, não teremos um modelo para aquela criança, porque estamos a pôr todas as crianças com deficiência no mesmo local. Então, se levarmos para uma escola pública, aí teremos outros modelos, que são as outras crianças que não têm nenhum tipo de deficiência. Se a minha criança tem alguma deficiência e vê uma criança a correr, a tendência vai ser dela também poder, não é, imitar a criança. E depois também notamos o tipo de barreira, por exemplo, a nível de transporte, não é? Infelizmente, os nossos transportes, eles não estão adaptados. E principalmente a nível do Maputo, o que acontece é que se eu tenho uma criança com deficiência e vou para apanhar um transporte público, muitas vezes eu tenho que pagar um valor à parte para cobrir a cadeira de rodas. E o que acontece é que se a Lima for a ler um pouquinho, há de ver que a deficiência ela está associada à pobreza. Eu já não tenho como me deslocar, se calhar, a um hospital, mas depois se levo a minha criança com a cadeira de rodas, então tenho que pagar este valor acrescido, o que é, na verdade, um tipo de discriminação, mas que nós acabamos, de certa forma, não é, normalizando. Então, também é uma barreira. Mas temos também as barreiras, não é? A nível de espaços físicos. Por exemplo, eu quando quisesse passear com a minha criança, muitas vezes os passeios, se não estavam rebentados, eles estavam com viaturas a bloquear. Entretanto, esquecem-se que nós precisamos desses mesmos passeios, não é? Para poder fazer o uso. Então, as pessoas ainda não estão tão conscientes quanto nós gostaríamos, não é? Que estivessem. Eu estou aqui a falar dos passeios, mas depois, para quem tem, por exemplo, a deficiência visual, as nossas sarjetas, não é? Infelizmente continuam assim abertas e a pessoa corre o risco de entrar na sarjeta e contrair outros tipos de deficiência. Então existem infelizmente ainda muitas barreiras que nós temos que ultrapassar. Mas eu digo sempre que a pior das barreiras tem a ver connosco como seres humanos. Nós acabamos sendo também muito mais preconceituosos. Se eu, enquanto Benilde, tenho algum tipo de consciência e devo, não é, ou tiro a minha criança para fora de casa para brincar, os meus vizinhos provavelmente serão os primeiros a proibir que seus filhos brinquem
com a minha filha, porque na cabeça de algumas pessoas a deficiência é contagiosa. Então também temos que quebrar este preconceito que infelizmente é ainda muito, mas muito Tem a presente, ver não com é? a ignorância, de certa forma, Sim, falta sim, de sim. informação. de Ignorância, certas pessoas. exatamente, sem dúvidas. E às vezes também a falta de informação. Algumas pessoas não fazem por mal, é mesmo porque não estão informadas. Porque o pensar-se que a deficiência, por exemplo, pode ser contagioso, é informar a pessoa, é dizer que a deficiência não se contamina pelo simples fato, não é, de pôr Pois. a sua criança a brincar. Então, são estes algumas das barreiras que nós temos trabalhado a nível da cooperativa. E o que temos feito também é a divulgação da legislação, porque eu gosto sempre de dizer que conhecimento é poder, não é? Então, quando fazemos a divulgação da legislação, nós estamos a passar esta ferramenta para as mães. E por conta deste trabalho de divulgação da legislação, nós já conseguimos que algumas crianças fossem incluídas em escolas e até públicas, Sim. porque a Constituição é clara, não é? Quanto a isso. Mas depois também temos feito outras ações que têm acontecido principalmente por via das aliadas. Desde que nós passamos a conhecer as aliadas, que foi em 2020, num contexto da pandemia, foi uma altura em que nós não estávamos bem. Enquanto cooperativa, passávamos por diversas dificuldades pelo contexto da pandemia. Aí surgiram as aliadas e mostraram-nos também outros caminhos de sustentabilidade que nós não tínhamos. Nós vínhamos, por exemplo, do modelo de doações, não é? Em que cada um que se identificasse com a nossa causa doava para a sustentabilidade da própria cooperativa. Então, com as aliadas, nós já passamos para um modelo muito mais crescido, se assim quisermos dizer, porque passamos a receber pequenos fundos. E esta recepção de pequenos fundos fez com que crescêssemos como organização, porque aí já havia um compromisso bem maior. Nós já tínhamos que saber desenhar projetos, não é? Tínhamos que saber fazer os relatórios narrativos, tínhamos que saber fazer os relatórios financeiros. Então foi também uma viragem completa daquilo que A é vossa a capacidade cooperativa. institucional melhorou. Exatamente, melhorou bastante. E foi nesse contexto que começamos por exemplo, por fazer o apoio das nossas famílias a nível de materiais, não é? De prevenção na altura, mas depois porque nós sentíamos que as nossas mães, e é o que acontece, não é? Elas não tinham recursos. Pois. Nós explicámos às aliadas que precisávamos de fundos para a geração de pequenas iniciativas para este grupo de mães. Muitas vezes nós falamos do feminismo e uma das ferramentas do feminismo é empoderar economicamente a mulher. Certo. E nós vimos essa possibilidade de criar pequenos negócios. Então começamos com 5 mulheres, não é? Aumentamos mais 5 mulheres e são mulheres que hoje em dia não têm tanta necessidade, por exemplo, de vir à cooperativa e pedir um pacote de fraldas, toalhetes, não é? A medicação para os filhos, porque a partir destes projetos que nós iniciamos com as aliadas, elas já são capazes de tirar o seu próprio valor. Então são mulheres que estão a fazer culinária, que estão a fazer costura e por via desses pequenos negócios já são capazes também de ter, não é, algum rendimento. E isso também acabou fazendo com que essas mulheres se sentissem muito mais poderosas, porque muitas das mulheres, o que nós notávamos é que acabavam de certa maneira estando em relações que não eram nada boas, porque dependiam de seus parceiros para que as pudesse sustentar. Então agora cada mulher já consegue de certa maneira dizer, olha, eu não quero estar neste tipo de relação, porque, por exemplo, este homem despreza o nosso filho, não é? Ou acusa-me, e elas por si já sabem como é que vão fazer, porque tem esta parte financeira, não é? Completamente robusta. Pois. Exatamente. Senhora Adelaide, são as mesmas dificuldades, acredito que a vossa associação também enfrenta. Quais são as principais atividades que vocês têm estado a desenvolver com os vossos membros, no sentido de apoiar elas a melhorarem a sua qualidade de vida? O primeiro apoio é este que eu me referi antes, que é primeiro o empoderamento intelectual. Porque, por exemplo, se tu não conheces, não sabes que tens direito, Pois. dificilmente reclamavas. Nós lá ouvimos depoimento de mulheres com deficiência auditiva que dizem que iam ao hospital desde manhã para marcar consulta no seu bebê e a enfermeira só vinha atender quando tivesse a sair. Por quê? Porque ela não sabia como se explicar. Pois. E ninguém ligava enquanto ela estivesse no banco, sentada. Achavam que aquilo era uma pessoa normal, nem iam ter com ela. Só, ei, mamãe, desde aquela hora o que se passa? E quando se apercebiam que aquela era uma mulher com deficiência auditiva. Ok. Então, essa também é uma das barreiras. E não só, também há mulheres, por exemplo, que depois de adquirirem a deficiência, principalmente a visual,
achavam que o mundo já terminou. Ela não podia sair para fora, não falava com ninguém, até com a família dentro do quintal. Ficava fechada. Mas agora, com a nossa intervenção, dando exemplo das outras pessoas que superaram, elas já saem para fora, superam, lá já conseguem lavar, cozinhar, caminhar. E não só, também como uma forma de sustentabilidade, estamos a tentar criar grupos de poupanças. Ok. Sim, porque doações, ultimamente é difícil virem pessoas para doar. Então, Porque uma precisa, boa parte dos vossos membros não trabalham, não têm não, um tra não, emprego não, fixo, não tem, por causa mesmo, das limitações todas que mesmo o nível existem. de escolaridade é baixa, são pessoas que não têm um nível acadêmico por causa de várias razões, como, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, para ter a pauta, ter a pinça, ter aquele papel para o braille, e se for uma pessoa com deficiência física, para adquirir uma cadeira de rodas não é fácil. Pois. Não é fácil. É. É, Bom, nós estamos quase no fim da nossa conversa. Infelizmente, estamos com algum constrangimento de tempo. Gostaria de prolongar um pouco mais, mas acredito que podia vamos ter marcar outras mais. oportunidades, né? A senhora Adelaide tem que viajar hoje, mas já foi muito bom. Da próxima que vier a Maputo, temos que concluir esta conversa. A senhora Leta, eu gostaria de perceber, para fecharmos mesmo, a nível da vossa associação, as mulheres com deficiência auditiva, elas como é que têm conseguido estudar, ter um emprego e levar uma vida como qualquer outro ser humano tem que levar? Bem, eu primeiro vou dizer que essa pergunta é um grande desafio, é mais ou menos ter que confrontar-me. Só vou recuar um pouquinho. Antes eu estava a explicar que a Amamos teve algumas barreiras. Então, a Amamos, vou dizer assim, que começou há pouco tempo a começar a fazer suas atividades com a base do apoio da Aliadas. Bem, quanto ao assunto de estudar, não é coisa fácil, não é. É verdade, você pode ver sozinha que mulheres e raparigas podem dizer que eu já tenho a 12ª classe, eu já fui à universidade, já graduei, mas na verdade, quando paramos para ver, não foi aquele aprendizado igual a outras mulheres ouvintes. Okay. Só estão a ser mudadas de classe para classe, ou só como para incentivar para que elas não desistam. Mas quando chegamos para ler, para escrever, a mulher com deficiência auditiva tem grande barreira. São muito poucas mulheres e raparigas surdas que estudaram e que sabem ler bem. São muito poucas mesmo. Então, a Mamus agora tem um plano estratégico com a base do apoio da Aliadas. Nós temos um projeto agora para começar a capacitar na área de saúde sexual e reprodutiva e também depois fazer sensibilizações nas comunidades, porque é importante o assunto de direito à saúde sexual e reprodutiva para as mulheres e raparigas surdas. E principalmente nos preocupamos com as raparigas surdas porque elas não sabem nada desse assunto da saúde sexual e reprodutiva. Okay. Então elas são usadas de qualquer maneira. E antes a Adelaide esteve aqui a explicar o assunto dos hospitais. Temos muitas mortes de raparigas com deficiência auditiva. Mirelle, desculpa, vou te cortar, é que temos mesmo que terminar por causa da Adelaide que tem que sair. Então tenho mesmo que fechar, já me estão a dar sinal. Bom, muito obrigada a todas. De uma forma bastante sucinta, vou deixar cada uma testificar uma mensagem final aqui no podcast para elas, na esperança de darmos continuidade a esta conversa em algum outro momento. Primeiro, gostaria de agradecer a Aliada pelo apoio financeiro que tem nos dado e também quero apelar à sociedade que não vejam a deficiência como incapacidade.
Nós, o que temos não são deficiência, nós temos impedimentos, mas a deficiência que nos impõe é a sociedade. Muito bom. Perfeito. Então, também voltar a agradecer, não é? E lamentar, mas também torcer para que haja uma luz verde, não é? Para a continuidade deste projeto que é as Aliadas, porque vou-lhe ser mesmo sincera, não é? Nós, a nível da cooperativa, pelo menos, éramos uma organização muito pequena que não estava na rota de financiamento. Então, o que as Aliadas fez foi também alavancar estas pequenas organizações. E é disso que precisamos. Hoje, se temos algum tipo de visibilidade, foi graças também ao trabalho das Aliadas. Então, gostava mesmo que houvesse esta continuidade. Vou também pedir que sejam muito mais empáticos, não é? Com as pessoas com deficiência no geral e, em particular, as crianças com deficiência, que deixem um pouquinho de lado aquele preconceito, não é? Aquele dedo acusatório, não é? Como existe sempre uma justificação obscura por trás do nascimento de uma pessoa com deficiência. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por mais empatia, de facto, com as pessoas com deficiência. Senhora Leta, últimas palavras para fecharmos. Primeiro vou dizer muito obrigado ao programa Podcast para Elas, pela oportunidade, porque agora muitas pessoas vão poder ouvir que tem pessoas com deficiência, tem associações com deficiência que precisam do nosso apoio. Então, quero pedir também ao programa Podcast que continue nessa inclusividade e também continuar a convidar organizações de pessoas com deficiência para falarmos da nossa história, também nos apoiarem e também dizer muito obrigado ao programa Aliadas, que sempre está presente para nós, que continuemos juntos assim. A família não é só fora, mas também não é só dentro de casa, mas também é fora. Então, isso significa que se temos uma família fora, nos ajuda a progredir, vamos crescer todos iguais. Muito obrigada. Obrigada. Vamos, sem dúvidas, criar outras oportunidades para aprofundarmos um pouco mais este tema que é muito importante. E a vocês que nos acompanham do outro lado, mais uma vez, muito obrigada. Continuem a seguir as nossas páginas nas redes sociais, subscrevam-se ao nosso canal no YouTube para poderem assistir a todos os episódios do Podcast para Elas. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn e podem também escutar os nossos episódios através do Spotify. Obrigada e até a próxima. Obrigada às três também. Obrigada.